Daí, pessoal, mais uma resolução. Dadas as funções f e g definidas por f de x igual a x ao quadrado mais 1 e g de x igual a x, o intervalo tal que f de x seja maior que g de x é. Bom, eu vou resolver essa questão aí de duas formas. Vou resolver de uma forma algébrica, né, fazendo aí com cálculos, e depois elaborando os aspectos geométricos envolvidos, e a partir das figuras, a partir da elaboração dos gráficos dessas duas funções aí no mesmo sistema, eu consigo perceber também a resposta, ok? Então eu vou fazer de duas formas. Bom, ele me diz que f de x tem que ser maior que g de x. Vou começar com isso aqui então. Ó. Ele me diz que f de x tem que ser maior que g de x. E aí me diz que f de x está aqui, ó, x ao quadrado mais 1. Então, x ao quadrado mais 1. Opa, ficou feio isso aqui. X ao quadrado mais 1 tem que ser maior que g de x, que é x. Vou organizar essa inequação. X ao quadrado menos x mais 1 tem que ser maior que zero. Aí uma inequação do segundo grau. Como que resolve a inequação do segundo grau? Bom, eu tenho que fazer três coisas, né? Descobrir as raízes. Qualquer inequação do segundo grau, tá? Tu sempre vai fazer isso, ó. As raízes. E aí depois tu vai fazer o desenho, né? O esboço, pelo menos, do gráfico dessa função. E aí analisa aonde eu tenho maior que zero. Então, vou fazer as raízes aí. Vou igualar a zero. X ao quadrado menos x mais 1 igual a zero para achar as raízes. Eu vou fazer fórmula de Bhaskara aqui, tá? Então, eu tenho que fazer aqui do lado. Ó. X é igual a menos b. Então, menos 1 mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que também é 1. E aí eu tenho x, aqui faltou, sobre 2a, 2 vezes 1, 2. X igual, menos com menos dá mais 1, mais ou menos, raiz quadrada de 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1, vezes 1 menos 4, divide por 2, eu tenho que x é igual a 1 mais ou menos, raiz quadrada de menos 3 sobre 2. Bom, aí como essa raiz aqui, ó, é quadrada de negativo, não consigo extrair essa raiz negativa, então significa que eu não tenho valor de x. Então, qual é o significado disso? Significa que esta inequação, que não tem nada a ver com isso aqui, ó, mas esta inequação aqui, ó, ela é feita a partir do desenho disso, e esta função aqui não toca o eixo do x. Então, quando eu transformei aqui numa função, ou numa equação, enfim, eu encontrei um discriminante negativo aqui dentro da raiz. Ó. Então, impossibilidade de raiz real. Então, significa que, graficamente, essa estrutura não corta o eixo do x. Seria alguma coisa assim. Ó. Vamos pensar. Ó. Eixo dos x aqui. E aí o gráfico com a concavidade para cima, né, porque aqui é positivo, concavidade para cima, mas sem tocar o eixo do x, seria alguma coisa assim. Ó. E aí pergunta, onde que ela é maior que zero? Bom, ela é maior que zero aonde? Em toda a sua extensão, por quê? Porque ela está acontecendo acima do x. Se aqui fosse x ao quadrado menos x mais 1 menor que zero, onde que acontece coisa menor que zero? Ou seja, abaixo do x? Em nenhum lugar. Daí a solução seria vazia.
Mas como está dizendo que aqui eu tenho maior que zero, ou seja, onde que ela é maior que zero? Em toda a extensão aqui da função, ó, toda ela acontece na parte de cima, toda ela acontece na parte positiva maior que zero. Por isso, então, que a solução aqui será formada por toda a extensão da reta x, ou seja, desde o menos infinito até mais infinito, que é a letra E. Então, isso é uma forma de perceber a letra E, né? Porque quando eu resolvo a inequação do segundo grau obtida, eu concluo que a resolução dela se estabelece por todos os reais. Bom, isso é uma forma de enxergar essa resolução. Outra forma de pensar é no posicionamento dessas duas funções no mesmo gráfico, ou no mesmo sistema, né, de eixos. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais 1. Então, fazendo um esboço desse gráfico, x ao quadrado mais 1, o que eu tenho? Aqui o eixo x, aqui o eixo y. Então, assim, ó, se a função fosse x ao quadrado, o gráfico é assim, né? Isso aqui é o gráfico da função x ao quadrado. Como é x ao quadrado mais 1, ela desloca uma unidade para cima. Então, em vez de passar aqui na origem, ela vai passar no 1 aqui, ó. Então, vou colocar aqui como sendo 1. Então, esse aqui é o gráfico dessa função f. Vou botar aqui, ó, função f. A função g é g de x igual a x. Então, isso aqui é a reta, né, da função identidade, que divide os quadrantes ímpares pela bissetriz. Então, f de x igual a x é a reta que passa na origem subindo. Então, seria alguma coisa assim, ó, reta subindo, bissetriz dos quadrantes ímpares. Opa, aqui mais ou menos assim. Opa, mas que coisa. Aqui melhorou. E aqui, ó. Então, essa aqui é a função g. E aí, pergunta, ó, f de x tem que ser maior que g de x. E aí tu observa que sempre, ó, a parte rosa está acima da parte azul. Então, em toda a extensão dos x, está acontecendo que f está acima do g. F realmente é maior que g. Por isso também que eu percebo que a solução, mais uma vez, do menos infinito até mais infinito. Tá, professor, mas como é que tem certeza disso? Por que essa reta G não poderia ser subindo assim, ó? E aí eu teria aqui a parte azul acima da parte rosa. Bom, aí eu posso fazer algumas conjecturas aqui rapidinho, ó. Se eu pensar que a função é f de g de x igual a x, quando eu tenho o x igual a 1, eu tenho aqui 1 e 1. Quando o x for igual a 1 nessa função aqui, ó, eu tenho que é 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Então, aqui na realidade, no 1 vai dar onde? Vai dar no 2. Então, vai estar acima. Se eu coloco o 2 aqui, ó, vai estar mais acima ainda, e assim por diante. Se eu penso no 0, ó, na x, na função g aqui, ó, eu tenho para ordenado 0 e 0, a origem. Na função f, se o x é 0, eu tenho que y? Eu tenho y1, que é esse aqui. Então, sempre o y da g, aliás, o y da f sempre é maior do que o y da g. F sempre maior que g. Certo? Então, essa é a conclusão a partir da situação gráfica. Ok? Então, ficamos com a letra E. Espero que essas duas abordagens aí tenha
te ajudado. Fica meu forte abraço. Ajuda a divulgar o canal compartilhando os links dos vídeos na tua timeline do Facebook. Deixa o teu comentário, a tua impressão, tua crítica ou sugestão, uma outra forma aí que tu tenha pensado sobre esse exercício. Te desejo bons estudos e até a próxima.